Eu gostaria, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pergunta se a família vai bem, a pessoa que está do seu lado. Boa noite. Sua família vai bem? Como é que foi a boa semana? Ó, a gente tem que falar. Tá no buraco negro, tem que sair falando, né? Buraco negro a gente sai falando. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre injustiça. A palavra é injustiça. Por que eu gostaria de meditar com vocês sobre injustiça? Porque a gente vive injustiça todo dia, não é verdade? Quem já viveu uma injustiça? Eu estava com meu filho no campeonato de judô, fiquei traumatizada com esse campeonato, não sabia que era horrível assim. Porque eu tenho um monte de filho, né? E cada um tinha que treinar com várias pessoas, eu quase morri quando eles caíam. Não sabia por que eu torcia, porque eu não gosto de violência, então eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Mas, de qualquer maneira, chegou um momento que meu filho foi lutar e a faixa do rapaz era um maior do que o do meu filho. Ah, menina. Eu olhei aquilo. Até então não entendo nada de judô, mas a faixa era diferente. E eu fui saber se a faixa era, né, mais fraca, porque também era injustiça dos dois lados. Não, mas ele era mais uma faixa acima do meu filho. Ai, eu fiquei tão irada com aquilo. E era aquela situação que você não pode fazer nada. Você não pode virar advogada, você não pode virar mãe histérica, você não pode virar pastora, você não pode fazer nada. Você tem que assistir aquela situação. E ele lutou bravamente. E chegou no momento que o rapaz fez um negócio lá, que eu não sei o nome, que não adianta lutar bravamente. Fez aquele negócio, morreu. Uma benção essa luta, uma benção. Não adianta lutar, morre contra o negócio lá do ponto. E eu falei, nossa, realmente fiz um culto e vivi isso. Estou vivendo isso. É bom porque quando quando o Senhor me mostra uma coisa, depois eu passar exatamente aquilo. Vou começar a pregar sobre bênçãos espirituais, sobre abundância financeira. E eu vi como acontece dentro da gente quando a gente se sente injustiçado. Agora, o que acontece dentro da gente quando a gente vê outros sendo injustiçados? Quando você vê outra pessoa ser injustiçada, aquilo quase domina você de uma forma que você não consegue lutar. Você fica completamente dominado pela situação. E eu queria falar sobre isso. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, e aí vem Romanos. Não vai fugir da sua Bíblia, não é, Cida? Logo depois de Atos. Romanos 9. Que diremos, pois? Que há justiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Você entendeu, Paty? Você entendeu a ratio da situação? Você entendeu o que significa dizer isso? Quanto mais você lê, você fala, mas vem cá, quer dizer que, independente da justiça que você está vendo, existe um plano de Deus nisso? Quer dizer que quando fecha uma porta, ou uma situação muito ruim acontece, Deus vai saber usar isso? Ainda que as pessoas tenham tomado decisões erradas? Ufa! Né? É o recalculando do GPS. Ele está sempre recalculando a tua vida. Graças a Deus.
Mas a injustiça, ela fere princípios tão fortes dentro da gente. E a gente pensa, mas eu fui injustiçado, Senhor. Isso é uma injustiça. E Deus sabe o que Ele está trabalhando em você com isso. E Ele sabe. Talvez você não tenha meditado por que aquilo estava acontecendo, que é algo que as pessoas não fazem. Elas vivem em injustiça, principalmente adolescentes, e nunca conseguem mensurar qual a razão de você ter vivido aquilo. Por que você está vivendo isso? Aí a vida vai passando e você vai guardando aquela mágoa, aquela caixinha de mágoas de injustiça. Aí você pensa assim, pastora, a minha caixa está cheia. A minha caixa está cheia de injustiça. E eu vou perguntar a você, que você cometeu ou que os outros cometeram com você? Porque às vezes você não está meditando, mas você cometeu muitas injustiças com as pessoas e magoaram as pessoas, você magoou as pessoas. Essas pessoas ficaram magoadas. Ela deve estar pensando, o que ela está falando? Meu Deus, onde que foi que eu fiz? Está pensando na semana inteira. E elas ficam, por quê? Porque o papel de vítima é mais fácil, não é? Se colocar como vítima da situação é sempre mais fácil. Agora, e o papel daquele que faz mal ao outro? Quando você faz mal a outra pessoa. Quando você é a pessoa que faz a injustiça. Você já parou para pensar quantas vezes você já voltou e pediu perdão? Às vezes você toma a decisão de pedir perdão. Que linda decisão, porque isso libera a tua vida, libera o teu espírito, libera você. Mas quando você faz mal a uma pessoa, ou quando alguém faz mal a você, na situação em que você é colocado como vítima, você também tem que fazer alguma coisa com essa situação que está no seu emocional. Você também tem que trabalhar sobre isso. Você não pode deixar aquilo ficar nessa caixa e simplesmente aceitar aquilo como se você fosse uma pessoa que merece viver. Para os espíritas é o karma, né? Para os cristãos é batalha. Cristão não precisa viver karma não, tá? Jesus já morreu na cruz. É mais fácil no cristão. Jesus é muito mais fácil. Tem razão e tudo tem razão. Todas as coisas têm um sentido. Libera o teu coração da maldade e você vai entender onde que estava a sua injustiça. Mas eu não fiz nada. Você já viu como é que a pessoa chega para você e fala, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Aí se você estiver perto de um pastor, e esse pastor tiver o dom de revelação, ele vai perguntar para você, tem certeza que você não fez nada? Você tem certeza? Que não existia uma maldade, tipo controle, domíniozinho na situação. Deixa eu ver se ele me quer. Deixa eu ver se eu consigo deixar saudade para ver se alguém me liga. Conhece gente que faz isso? Tem gente que não vem no culto só para receber a ligação nossa. Fulano não veio, liga para ele, por que fulano não veio? Aí toca, ainda bem que ligaram. Ufa, teria que faltar mais um dia, não dá. Mas a verdade é que quando a gente está vivendo uma situação de injustiça, a gente precisa preparar o nosso coração para isso. Eu acho que os momentos que eu mais fico triste é quando eu vejo pessoas vivendo situações de injustiça. Meu coração fica quebrantado, eu não sei o que fazer, eu queria preparar essa pessoa. Mas a verdade é que a minha vida inteira eu fui injustiçada. E cada uma dessas injustiças tinha uma razão que Deus queria me ensinar algo. Em vez de eu ficar amarrada naquilo, eu vou dizer para vocês,
Eu podia ter ficado amarrada. Então eu quero dizer a vocês que desamarra o nosso coração quando a gente coloca aquela injustiça e entrega na mão de Deus. Amém? A gente precisa posicionar a nossa vida espiritual para também sermos injustiçados. Foi nesse ponto que eu tive que aprender, vivendo isso com os meus filhos, não só físicos, mas espirituais. Muitas vezes eu vejo eles passando por situações tão difíceis, mas eles precisam entender, essas situações difíceis vai fazer você tomar novas decisões, colocar limites em outras coisas. A sua vida precisa de limites. Então, viver muitas vezes uma situação de injustiça traz maturidade espiritual. Porque você vai começar a avaliar, se autoavaliar. Será que eu estou fazendo alguma coisa e tomando decisões erradas? Será que eu estou muito apressado em fazer as coisas? Será que eu estou muito ranzinza? Será que eu estou cheia de ira? Será que eu estou com raiva? Será que eu não estou tratando as pessoas bem? Em função disso, eu criei uma situação que a pessoa agora ficou com raiva de mim. Entende? Vamos abrir a Bíblia em 1 de Coríntios 13. 1 de Coríntios 13. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ora, independente de uma pessoa ser sua inimiga ou não, de você gostar dela ou não, você tem que repelir a injustiça como paradigma e padrão da sua vida. Default. Você precisa apertar aquele botãozinho e falar assim, esse vai ser o padrão. Não tem impressora que tem um padrão? Estou aprendendo. Tem impressora que tem um padrão? E você precisa ter um padrão. Eu não folgo com a justiça. Porque você folga com a verdade. Se a verdade, ainda que a verdade seja através de fazer mal ao teu inimigo, se alguém que não gosta de você está sofrendo uma injustiça, se levante contra. Porque sempre quando você tem uma pessoa que você não gosta, chega uma outra pessoa e fala também aquilo maravilhosamente específico que você pensa. Aí você fica assim, viu? Não sou só eu que penso assim. Pergunta para a pessoa do seu lado, você pensa assim? Aham. Não é nem para você isso não, né? Tá. E aí vem a pessoa fala, mas parece assim imã mesmo, né? Vai juntando todo mundo que pensa igual. Quase vira uma roda dos escarnecedores. Quase. Não chegou no Salmo 1, mas quase. Isso é piada de crente. Crente faz piada assim. Sem sentido, né? Quando você não conhece o Salmo 1, você, o que é isso? Aonde que está a piada, pastora? Aí vai chegar em casa e ler o Salmo 1. As minhas piadas são assim. O pessoal só entende 24 horas depois. De tão ruim que é. Então, quando a pessoa que você não manifesta amor, ou que não se sente amado, ou você acha que aquela pessoa não gosta de você, você sabe que aquilo que estão falando dela é injustiça, você tem que se levantar. Você tem que se levantar. E isso é uma coisa que precisa ser um padrão na sua vida. Porque em aceitar a injustiça das pessoas que você talvez não tenha um bom relacionamento, você está dizendo para o inimigo, ao mundo espiritual, que esse é o seu padrão de comportamento. E você não pode agir assim.
Você precisa se comprometer com a justiça, mas ela relacionada à verdade. E não importa o lado que for, aonde estiver a verdade, é a ela que você precisa se agarrar. Amém? Então você, quando enxergar a injustiça, ela é relacionada à verdade. Porque se a justiça é verdade, então aquela injustiça é mentira, se levante contra isso. Amém? A gente precisa se levantar contra a injustiça. A gente não pode deixar que alguém fale mal de outra pessoa, ainda que você pense o que a pessoa está pensando. Mas você sabe que o que você está pensando está errado. Você não pode julgar ninguém. Você não conhece os fatos. Você não conhece a vida daquela pessoa. Você não pode julgar. Porque você pode cometer um erro muito grande. Quanto mais você aprende a conhecer as pessoas, menos você julga. Mas sofrer injustiça não é fácil, é? A primeira coisa que você sente quando você está vivendo injustiça é ira. Quem já ficou irado aqui? Vou perguntar de novo. Vamos ver que você tem coragem para levantar a mão. Quem já ficou irado aqui? É só a pastora levantou e eu levanto também, né? Mas eu também já fiquei irada. Oh, como eu já fiquei irada. Por quê? Quer que eu conte tudo? Porque quando você é injustiçado, você mas o que foi que eu fiz para ter passado por isso? Como é que esse cidadão prestante tem a ousadia, o decujus, quem tem decujus aqui? Tem um decujus, a gente fala no direito, decujus é o morto. Sempre tem um morto na tua vida, né? Um morto, uma morta, dependendo. Aí você fala decujus, não, é o decujus. Então sempre tem um decujus na sua vida que vem te... Né, alguém no passado, alguma coisa morta na tua vida que volta, assim, cheio de vida. Cheio de vida. Aí vai te oportunizar, né? Né? Já viu quem? Quem já viveu o nhenhenhen? Aquilo não é nem injustiça, aquilo é cutucação de Facebook. Gente, vou te falar uma coisa, Deus abençoe o Facebook. Mas se eu tivesse tempo na minha vida para ficar o dia todo naquilo, é tanto e-mail que eu recebo, será que a pessoa acha que eu passo o dia inteiro naquele negócio? Meu Deus, quando aquilo abre, eu fico desesperado, começa a pipocar um monte de coisa, eu fecho de novo. Como eu não sei fechar, eu fecho o computador e falo assim, me descobriram! Pum! Eu não sei entrar, eu não sei sair, eu não sei nada. Aquilo ali para mim representa um obscuro. Eu não consigo imaginar como as pessoas podem passar o dia inteiro naquilo. Sabe, uma vez ou outra e tal, abrir, ver o seu e-mail, tudo bem, mas, meu Deus, o dia inteiro. Tem gente que o dia inteiro manda e-mail. Fulano, amigo de ciclano. Ciclano, já viu aquilo? É o tempo... glória a Deus. Se eu tivesse tempo, eu ia ver um filme no cinema. Adoro o cinema. Mas vamos lá. Vamos abrir em João 7,18. Estamos vindo numa jornada de intercessão espiritual essa semana para determinadas potestades caírem em determinadas famílias. Estamos fazendo vigília e intercedendo especificamente por pessoas que nem sabem disso. Mas uma das coisas que a gente estava vigiando, e estava orando, e estava vendo, é que determinadas famílias são amarradas, literalmente amarradas, por esse espírito de medo. Por um espírito de medo. Mas outras, além de pelo espírito de medo, também pelo espírito de injustiçados. A injustiça amarra uma alma. Sabia disso? Você se sentir injustiçado em alguma parte da sua vida, deixa você aprisionado naquela situação, e toda vez que alguém fala naquela situação, aquilo sai de você, já viu?
Quem já viveu isso? Vem aquela coisa toda de novo, pode ter acontecido há 20 anos atrás. Mas vem... 5 anos atrás para você. Mas aí vem aquela coisa assim, e aquilo domina você, e você começa a falar de uma maneira... Não é isso? Então a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Você vai deixar isso aprisionando você até quando? E é algo que você precisa construir. Ainda que a igreja esteja intercedendo pela sua família, pela sua vida, ainda que nós estejamos lutando espiritualmente contra essas potestades, você precisa se posicionar. Porque aquilo vai trazer para você uma libertação. E por que você não agarra? Mas, pastora, como é que eu consigo agarrar a libertação de injustiça? Presta bem atenção, Maria Melati. Vou explicar para você como é que é. Estava pensando que não estava ligada, né? Então, eu vou explicar como é que funciona. A situação, você pode mudar? Você pode mudar a situação que você viveu? Pode? Não pode. Você pode pegar a borracha, erase, ir lá, tá vendo? Aí você vai lá e apaga, você pode fazer assim? Pode mudar? Pode apagar? Não, então uma coisa a gente constata. É o que é. Ponto. Nada pode mudar. Nem você criar coisas em cima daquilo, porque também tem isso, né? A coisa aconteceu assim, e os seus sentimentos fizeram dela isso. Aí você vai falar com a pessoa, na hora que ela fala, ela ainda fala isso. No final quando ela está contando para a terceira pessoa, isso já é a igreja inteira. Então a coisa vai crescendo, à medida que você não sabe lidar com ela, e você vai falando, e você vai deixando um monte de sentimento dentro daquilo, e no final das contas, volta a dor de cabeça de novo. E no final das contas, volta aquele sentimento de raiva, de injustiça. E aí, lá está você controlado. Está lá. Controlado. Pelo quê? Não pelo Senhor. Não pelo Deus que te liberta. Porque é como uma prisão, você já viu? Quando você vive uma injustiça, você chega a pesar, não é? Você fica pesado assim. Aquele manto de dor, aquele sentimento de um processo que está destruindo você por dentro. Aí você diz, isso vai ser trabalhado dentro da minha vida. Isso está treinando a minha vida. Eu estou sendo treinado através disso. E aí como é que você faz? Quando você consegue entender que você está sendo treinado com essa injustiça, quando você está sendo treinado com essa injustiça, o que você faz? Você está sendo treinado? Todo aprendiz tem que prestar atenção em quê? Pergunta a pessoa, não deixa ninguém dormir aí não. Você é um aprendiz? Você está dormindo? Pergunta a pessoa se ela está dormindo. Ou quase. Está morta ou quase morta. Está vivendo um monte de situação, não está aprendendo nada. Então você está o quê? Responde para o seu vizinho do seu lado. Você está o quê? Eu não, porque se você sabe que as situações que estão acontecendo na sua vida é para treinar você. Mas é uma injustiça, não importa, é para treinar você. O que você vai fazer diante disso? Vou ficar revoltada, pastora. Vou xingar, vou entrar com processo, eu vou acabar com ele. Aprendeu? Perdeu a bênção. A bênção de quê? De ser aperfeiçoado por isso. Tem um versículo na Bíblia que fala, e mentindo disserem todo mal contra vós, pela causa de Jesus, regozijai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, quando eu sei que alguém está falando mal de mim, eu fico tão feliz. Haja galardão. Quando eu vejo que alguém, e olha, quando eu descubro que as pessoas estão falando que eu disse ou que eu não disse, o que eu fiz, o que eu não fiz, com toda certeza não fiz, eu fico tão feliz. Eu fico assim,
Meu Deus, eu vou ter muito galardão? Na hora te dá uma raivinha, né? Vou ligar. Vou dizer que eu não pensei em nada disso, eu não fiz nada disso, é tudo mentira. Mas ela vai ficar com o preço do que ela falou. A pessoa que fala de você vai ficar com preço. E quando a pessoa fica com preço, em alguma maneira Deus vai mostrar para ela de que ela estava errada. E você sabe que passar borracha é a pior coisa que tem no mundo, não é? E você sabe também que reconhecer que está errado é mais difícil ainda, não é? É difícil ou não é difícil? De coração reconhecer que está errado, não é difícil? Então seja você no lugar de ser injustiçado, ou seja você cometendo uma injustiça, eu quero chamar você a entender esse processo como um processo natural da sua vida. Eu gostaria de dizer que, como cristão, você nunca mais vai viver uma injustiça. Mas não é verdade. O que vai acontecer é que, à medida que você aprenda a lidar com a injustiça, eu digo a você, você vai aprender a lidar com a injustiça. Você não vai deixar mais que essa injustiça te atinja. Você vai ficar acordado para o mundo espiritual. Você não vai dormir e ficar anestesiado. E aí você vai despertar por uma nova visão. Amém? Mas pastora, eu ainda não consigo entender por que eu tenho que viver isso. Pergunta a pessoa que está do seu lado, por que você está vivendo isso? Quando você começa a perguntar para Deus por que você está vivendo isso, a resposta vai vir, sabe? Você tem um relacionamento, aí você começa a fazer brincadeirinha, sabe brincadeirinha de relacionamento? Deixa eu ver se ele gosta de mim. Aí não ligo. Aí quero ver se ela liga para mim. O que você está fazendo? Você está querendo, o que você está fazendo? Você não está querendo saber se a pessoa gosta de você ou não? Não era mais fácil você chegar para ela e perguntar assim, você gosta de mim? Porque vai que a pessoa não liga e você entenda que isso é não gostar. E você esteja completamente enganado. Então, se você faz esse tipo de brincadeirinha na tua vida pessoal, seja com relacionamento, seja com seus amigos, seja no seu trabalho, isso é injustiça. A outra pessoa está sendo manipulada por uma situação que você está fazendo. Você parou. Mas sabe, às vezes pode voltar, né, para fazer. Estou só dando uma dica. Então, aí, parou de fazer isso, parou de ficar jogando. No mínimo, quando você sair daqui, você vai parar de fazer isso, não vai? Hein, gente? Ei, eu estou falando com todo mundo? Está todo mundo me escutando? A gente não vai ficar brincando com relacionamentos, hein, com as pessoas? Hein, dona Célia? É só a sua farofa para resolver esse problema. Só a sua farofa. Então, a injustiça, ela começa na inverdade, na mentira. Nenhuma justiça começa com mentira. Então, se você quer viver uma justiça, você tem que acoplar isso como um padrão da verdade. Mentira e injustiça. Você vai acabar na sua mentira cometendo injustiça. Uma coisa está acoplada à outra. Quanto mais você liberar a verdade, quanto mais você aceitar que essas fricções ou essas situações que acontecem na sua vida são movimentos de mudança e de crescimento espiritual, mais você vai atingir o quê? O que você vai atingir? O meu namorado. Eu quero atingir o meu marido. Ele vai me pagar. Aí você vai lá, em vez de falar do problema, você ignora ele, finge que nem fala com ele. Você pode imaginar um casamento assim?
Uma pessoa que fica com raiva, faz bico e não fala com a outra. Quem já fez isso? Quem não levantou a mão e que faz? É impressionante, né? Você faz bico porque você não gosta do que está acontecendo, faz bico, faz... Então, isso é justo, isso é certo, isso é maduro. Lidar com as situações, você está lidando da maneira certa? Está lidando com a maneira certa? Eu faço mesmo. 2 de Pedro, vamos lá, precisamos fechar. 2 de Pedro 2,13. Por favor, Deuteronômio 32:4, depois. Deuteronômio. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Muito bravo, né? Aquela rosa dos escarnecedores, sabe? Aquela que eu estava falando, a minha piada inicial, sabe? Você está vivendo uma situação dessa, de injustiça, você vai e fala com uma pessoa, e fala com a outra, e fala com a outra. Aí no final está todo mundo sabendo que você está sendo injustiçado. Aí no meio do caminho, se você descobre que não era bem isso, eu quero ver você encontrar cada uma dessas pessoas para falar o que era. Vai encontrar? Pergunta a pessoa que está do seu lado, porque é para ele que eu estou falando isso. Vai encontrar? Cutuca ele. Isso. Vai encontrar? Não? Então não era melhor antes de você falar? Não era melhor antes de você começar a falar do quanto você está sendo injustiçada, que você compreenda e digira a sua injustiça aprendendo com ela? Não seria bom você aprender com ela? Mas como é que se chama de aprender, pastor? Fala sobre ela. Para quem? Para a pessoa que está te injustiçando. Primeira coisa que você tem que fazer, falar. Pergunta a pessoa, gente. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Pergunta para ela, fala ou não fala? Pergunta para ela, é ela que tem que ouvir. Fala ou não fala? Vamos lá, Tereza. Fala ou não fala, Tereza? Se você tem que falar, então esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Você não tem que falar com o mundo inteiro, você tem que falar com a pessoa que está injustiçando você. Amém? Entendemos isso? Não é naquela rodinha e você, finalmente tem um monte de gente, eu convenci essas pessoas que eu fui injustiçada. Aí você começa a falar. Mas é assim, você fala como... Você já viu peça inicial de um crime? Chama-se notícia crimes. Você chega na delegacia, ele tem que abrir uma RO, né? Registro de ocorrência. E aí, mas o Ministério Público, quando vai fazer um processo, que é um ato depois desse, ele faz um relato. Ele faz a peça chamada denúncia. Não é a vazia, não. O nome é denúncia. É a primeira peça do Ministério Público para acusar um cidadão. E aí está lá escrito assim, o ato em si, como foi descrito, é minuciosamente descrito. Aí vem o crime, que a gente chama de tipicidade, que é pegar aquilo que está escrito na lei e adequar aquilo que aconteceu. Tum. O nome disso é tipicidade. Tum. Então, você é muito bom nisso. Você esclarece muito bem as coisas, vai lá e isso é errado. Tum. Já espalhou para todo mundo. Tum. No meio do caminho. Eu acho que eu fui muito rápido. Eu julguei rápido demais. E aí, no final das contas, voltou lá para pedir desculpa? Quem já voltou para pedir desculpa? Para todo mundo. Ai, nem encontrei, morreu. Minha filha, vai ter que esperar pedir desculpa lá no céu, hein? Glória a Deus, hein?
Vamos por último abrir em Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Justo e reto é. Mas aí você pode olhar para o seu relacionamento, você pode olhar para o seu namorado e falar: ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Não pode? Ei, gente, alô? Eu estou falando quando você acha um homem ou uma mulher a rocha, a perfeição, a verdade em pessoa, aquele Deus e deusa inigualável, cujo ato que você tem que fazer é uma adoração ininterrupta. Vamos imaginar que esse Deus não seja tão Deus assim, e que não seja tão rocha assim. O que vai acontecer com o seu Deus? O Deus, Jesus, Jeová, aquele mesmo, aquele normal, o que não é carnal, ele vai para o segundo plano. Ele é o B, plano B seu. Plano A, você acredita naquele homem e escuta aquela mulher como se tudo dependesse daquilo. Plano B, se tudo der errado, eu recorro a Jesus. Não é verdade? Você tem o seu plano B, de vez em quando você até usa. Então, a rocha que você precisa se colocar é a do Senhor. O Senhor, ele não folga com a injustiça. Deus é a verdade. Então, se você estiver vivendo uma situação injusta, Deus está vendo isso. E Ele vai estar vendo o que você vai fazer diante disso. Ele vai estar observando quais são os seus caminhos. Afinal de contas, você não pediu caminhos diferentes? Mas então por que você está andando no mesmo caminho? Deus colocou um caminho diferente para você. Deus sempre coloca um caminho diferente para a gente, sempre. Ele faz sempre diferente, para que nós possamos ser diferentes. Então, qual o caminho agora que você vai tomar? O caminho da humildade, de pedir desculpa. Cutuca ela e pergunta se ela já pediu desculpa hoje. Pediu desculpa hoje? Aham. Não enrola. Pediu ou não pediu desculpa essa semana? Passou por cima, falou demais, porque às vezes a gente fala demais, né? Ai, meu Deus, já falei demais. Por exemplo, eu estou procurando um apartamento, eu não vou mais, eu só peço para missionário ir. Porque quando eu chego no apartamento, eu já começo a falar com o dono, aí eu já fico falando, aí eu já fico com pena da pessoa, aí já fico, assim, 8 horas por um apartamento, cada um que eu entro. Eu não sou uma boa pessoa para procurar apartamento. Aí eu vou e mergulho e entro, ai, essa casa está cheia de problemas, aí começo a orar. Aí... Gente, eu sou péssima. Ninguém acredita, eu não sou boa para comprar coisa, eu fico com pena do vendedor, assim, ai, coitado, aí começa a ver o que ele está passando. Ah, a mãe dele está assim, está assado, tem que comprar para ajudá-lo. Eu não consigo nem sair agora, eu estou podendo sair sozinha, eu só vou com alguém do meu lado para me ajudar, para me limitar. Então, quando você estiver vivendo uma situação em que você sabe que aquilo está sendo uma injustiça, o que você faz? Vai resolver. Mas vai resolver com a pessoa. Vai lá e fala com a pessoa a verdade. Fala o que verdadeiramente você está sentindo. E aí você vai estar resolvendo aquilo. A pessoa pode continuar mentindo, sendo injusta com você, mas você falou a verdade. E a verdade te libera de toda injustiça. Amém? A verdade vai sempre te liberar de qualquer injustiça. Você expõe aquilo e deixa na mão da rocha. Porque esse é o Deus que você conhece. O Deus justo. Ele vai estar trabalhando nessa situação de uma maneira que você não vê. Mas você tem que limpar as suas mãos daquilo. Você tem que tirar as suas mãos daquilo. Porque se você fica
tão difícil ou pior do que um injusto, se você faz a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo com você, mas faz através de outras pessoas, se você pega uma injustiça e fica uma pessoa caótica, irada, com raiva e fofoqueira, então como é que Deus vai resolver essa situação? Tanto um está errado quanto o outro. Aí você pode dizer como Adão falou, Adão, da Bíblia, a culpa é dela. Sim, porque quando você está errado, você sempre tem alguém para você culpar. A culpa é dela, a culpa é da Eva. Se não tivesse a Eva, eu não teria pecado. Se ela não tivesse feito isso comigo, eu não teria feito isso de errado. Ela que causou eu ficar uma pessoa má. Se não tivesse me ligado, eu não teria saído com a outra. Há sempre uma desculpa para se dar, não? Não é verdade? Então, aprendemos a lidar com a injustiça? Aprendemos? Pergunta para a pessoa que está na sua frente. Você aprendeu a lidar com a justiça? Aprendeu? Aprendeu, né? Você vai sair daqui. Você vai sair daqui cheio, né? Cheio com a visão certa, né? Vai aguentar no osso. Porque se for injustiça mesmo, se for injustiça, Deus vai resolver. Agora, se você está errado e não está querendo reconhecer, Deus também vai resolver. Amém? Tá bom assim? Estamos arrumadinhos assim? Aprendemos isso hoje? Vamos sair daqui cheio de visão aqui na igreja? Eu vou viver, não vou fazer fofoca, não vou falar mal do outro, vou ser uma pessoa honesta. A honestidade vai ficar na minha vida. É humilhante ser honesto, mas é o melhor caminho. É humilhante, creia. Amém? É um testemunho a gente entregar as coisas para Deus, não é? É um testemunho espiritual você aprender a entregar as coisas para Deus. E na hora que a coisa vem, você vai lá e entrega. Porque ela vai vir. Você tem alguma dúvida que as coisas vão vir? Você tem alguma dúvida que você vai passar por injustiça? Mas Deus tem o melhor para você. Senhor, eu quero declarar, Pai, na vida de cada pessoa que estiver aqui, Senhor, com o coração clamando por Ti, Senhor, diante das injustiças, Senhor. Resolva, Senhor. Solucione, Senhor. Aplaque com brandura, Pai. Que diante da injustiça possamos ser justiçados, Senhor. Possamos ser declarados, Senhor. Possamos ser alfabetizados no mundo espiritual, Senhor. Possamos ser treinados, Senhor, como aprendizes, Senhor. Senhor, nós te clamamos, Senhor, a capacitação de viver e entender a injustiça e ainda assim buscar pela tua justiça, Senhor. Senhor, que essa seja a nossa bandeira, Pai. A verdade, Pai. Não importa que possamos ter a verdade, Senhor. Que você seja a nossa rocha. O nosso porto seguro, Senhor. E que diante da injustiça, Senhor, saibamos que você tem o melhor, Pai. Pai, você tem o melhor.